Vocês estão bem? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo vocês, né? Eu amo muito vocês. Vocês são tudo que eu pedi para Deus. Eu amo tanto vocês. Olha, eu pensei, quando o pastor Elton falou, que aconteceu uma coisa na minha vida que eu só poderia mostrar para vocês hoje. Que eu me formei esse ano e vocês estão nos agradecimentos no meu TCC. Espera aí, deixa eu ligar aqui para mostrar para vocês. Falei, por que não hoje? Eu tenho a oportunidade de mostrar para todo mundo ao mesmo tempo. Eu não estou conseguindo passar só. Me ajuda aqui. Opa. Aí, ó o que eu escrevi para vocês. Agradeço a todos da Academia da Fé por serem minha família e terem tanto amor e carinho por mim. Com eles, vivo a vida abundante que Cristo conquistou para nós, crescendo cada vez mais na revelação de Cristo Jesus. Viu? Vocês fazem parte da minha vida. Vocês têm sido abençoados esse mês? Eu tenho sido muito abençoada por isso. Foi um tempo que o Espírito Santo reservou para a gente, né, para nos capacitar a viver uma vida no padrão dele. Isso é muito importante a gente levar em consideração quando o Espírito Santo reserva um tempo para nos capacitar em algo específico. É ele, em amor, nos capacitando para algo que ele quer nos habilitar a viver. Não é? Esse mês a gente aprendeu sobre viver uma vida de filhos amados com o Tiago falou sobre isso. A Júlia falou sobre viver uma vida de descanso. A gente pode viver além dessa coisa frenética que o mundo nos dá e viver em Deus, em descanso, em confiança. Marlise falou sobre viver uma vida de obediência também. A bênção está na obediência, né? Obedecer é a forma e a nossa expressão de amor para Deus. E quando o pastor Wellington me chamou, com o jeitinho dele, muito fofo, eu não consigo dizer não para ele. E aí, quando ele me falou e explicou, é vivendo uma vida, e aí vocês vão completar. E aí, quando ele terminou de falar, me veio logo a palavra, vivendo uma vida extraordinária. E aí é sobre isso que a gente vai falar hoje, vivendo uma vida extraordinária. Vamos orar antes da gente começar? Pai, muito obrigada, Senhor, por ter reservado esse tempo, Pai, para nos equipar, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos ama tanto a ponto de reservar estações para que a gente, com atenção, escute as Tuas palavras, Pai, as Tuas recomendações. Muito obrigada pela Tua palavra e por esse amor que se revela em capacitação para nós, Pai. Para nós vivermos uma vida no Teu padrão, Pai, do jeito que o Senhor nos criou para ser. Muito obrigada. Abre os nossos corações agora. Nós declaramos nossos corações como terras férteis para receber a Tua palavra, Jesus. Nós amamos a Tua palavra, nós consideramos a Tua palavra, Senhor. Ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Ela é poderosa em nós e nós damos crédito para ela hoje. É por isso que nós estamos aqui, porque nós damos crédito à Tua palavra, Pai. Fala conosco, porque nós estamos aqui por Ti, Pai, para Ti e para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. Deus nos criou para viver uma vida extraordinária. Você acredita nisso? É isso aí, eu também acredito. Eu fui buscar o significado da palavra extraordinário e eu trouxe para vocês. Extraordinário significa o que não segue o que é usual ou costumeiro, o que está muito além do comum, excepcional, que é singular, quase inigualável, que causa admiração por ser bom, interessante, bonito, fascinante, impressionante. Foi para isso que Deus chamou, para viver uma vida nesse padrão, no padrão dele. Antes da gente começar, eu queria estabelecer uns padrões com você sobre o que a gente não vai falar hoje. Hoje a gente não vai falar só sobre as maravilhas. O título talvez te leve a pensar isso, ou talvez que eu vim aqui para liberar todas as bênçãos sobre a sua vida, aquele processo que você botou contra as Casas Bahia, contra a Riachuelo, eles vão sair hoje, vai cair uma bolada na sua conta. Eu acredito nisso, eu creio, mas não é sobre essa perspectiva que a gente vai falar hoje. Justamente porque a gente não vai desprezar o ordinário, aquilo que é comum. No mundo hoje, viver uma vida comum, do ordinário, sendo filho de Deus e vivendo no padrão dele, sendo uma esposa no padrão de Deus, um marido no padrão de Deus, um filho no padrão de Deus. Obrigada. Já é totalmente distoante da realidade que a gente tem no mundo. Mas a gente não vai desprezar o ordinário justamente porque Deus nos fala que qualquer coisa que a gente faça é para glorificar Ele. 1 Coríntios 10:31 fala isso. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje a gente vai falar sobre
o que Deus quer que a gente seja capacitado e que o diabo não quer que a gente saiba e muito menos viva isso. A gente vai falar sobre a nossa nova natureza, sobre a nossa identidade e sobre a graça de Deus. Vou beber uma goma, peraí. Primeira Coríntios 2:9, o pastor leu aqui, inclusive, fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu sei que você já pode ter ouvido esse versículo várias vezes, e muitas pessoas pensam que ele fala sobre aquilo que está por vir, sobre o céu, quando Jesus voltar, mas esse texto fala sobre aqui e agora. Tem outro texto também, Efésios 3, do 9 ao 10, na versão A Mensagem. Paulo está falando assim: minha tarefa é trazer à luz e deixar claro o que Deus, que criou tudo isso originalmente, está fazendo em segredo e por trás dos bastidores durante todo o tempo. Através dos seguidores de Jesus como vocês, que se reúnem nas igrejas, esse plano extraordinário de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até entre os anjos. Olha só, você dá assunto para os anjos falarem, acredita? Fala: olha só como é que está a Ivoneide, vou falar minha mãe. Olha como é que ela está crescendo, olha como é que ela está vivendo em saúde, olha como é que ela está além das expectativas. A gente dá assunto para os anjos falarem quando a gente vive nesse padrão. Existe uma pessoa, mais do que qualquer outra, que deseja que você tenha uma vida extraordinária, e essa pessoa é Deus. Ele é um pai que tem prazer na realização e na felicidade dos seus filhos. Ele se agrada em ver você atingindo o seu mais alto potencial. E o plano de Deus extraordinário, ele é revelado quando a gente vive essa vida extraordinária. A gente ansia pelo extraordinário. Você pode perceber que nos cinemas, os filmes que mais fazem sucesso são os de super-heróis. Não são os romances, apesar da gente gostar mais, das mulheres, mas são os de super-heróis que fazem coisas extraordinárias, que salvam o mundo, que param da destruição do mundo, Thanos, os Vingadores, essas coisas. Então, a gente anseia por isso, pelo extraordinário. E a gente anseia por isso porque Deus soprou isso em nós. Quando a gente vai lá na criação do ser humano, lá em Gênesis 1, 26 ao 28, a Bíblia fala: façamos os seres humanos conforme a nossa idade, isso Deus em Trindade falando, e fala: dominem sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E reafirma de novo: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Nós nascemos para refletir a natureza de Deus. Sabe, Adão ele foi um cara extraordinário. Imagina só, Deus criou Adão e, antes disso, já criou todo o ambiente que Adão ia viver, Adão e Eva. E ele criou os animais, muitos animais. Eu sei disso porque eu tive que estudar algum deles na minha faculdade, não é fácil estudar todos eles. Mas aí Adão recebeu a tarefa de dar nome a cada um deles. E aí, eu não sei se você tem essa noção, mas eu trouxe dados para afirmar minha carteirinha de bióloga com vocês. Vocês têm uma estimativa de quantos animais existem? Não. O que a gente sabe, os que cientistas encontraram e catalogaram, está equivalente a 1,5 milhão de espécies. Isso só que a gente conhece. Mas a gente estima que, no total, existam mesmo 8,7 milhões de espécies. E Adão, ele teve criatividade para colocar nome em todos eles. Lembrar de todos esses nomes, mas não só isso. Ter o cuidado de cuidar de cada um deles dentro da necessidade de cada espécie. Ele era naturalmente capacitado para fazer coisas extraordinárias. Era a natureza dele. Sabe, se Adão fosse num daqueles programas de talk show, que no final a gente fala assim, tem sempre aquela pergunta, né? Adão por Adão é? Ou se define em 3 palavras? Sempre tem no final desses programas. Ele podia certamente falar assim: semelhante a Deus, amigo dele e capacitado naturalmente para fazer coisas extraordinárias. E você também pode falar isso. Você pode repetir comigo? Eu sou semelhante a Deus, amigo dele e capacitado naturalmente para fazer coisas extraordinárias. Aleluia, é isso. Bianca, mas Adão caiu, desobedeceu, e aí essas habilidades foram perdidas. Jesus reverteu todos os danos da desobediência de Adão.
Abre a sua Bíblia aí comigo em Romanos 5, a partir do 15. Enquanto você vai abrindo, eu bebo água. Quem abriu diz amém? Sempre quis fazer isso, gente. Olha, eu fui criada na igreja. Vai ter umas coisas que eu vou pedir para vocês fazerem que era o meu sonho pedir, entendeu? Que eu achava muito legal. Falei com a Júlia. Júlia, eu queria muito lembrar de uma música lá em cima e eu cantar um pedacinho e o pessoal completar, que eu acho isso o máximo. Mas vamos ver se vai surgir. Vamos lá ler? A partir do versículo 15. Eu vou abrir aqui com vocês também. Eu acho que eu botei nos slides também. Vamos lá. Vamos ler junto. Entretanto, a partir do 15. 5, 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Vamos para o próximo. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Gente, reinar em vida é aqui e agora. Jesus não só nos restituiu de todos os danos da desobediência, como ele nos deu muito mais. Esse texto fala, a graça de Deus transbordou ainda mais, ou muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Ele nos deu muito mais. Viver uma vida extraordinária não está restrita a certas pessoas ou a certas profissões. Não importa quem você é ou como você serve na vida. Se você é um professor, se você é um líder, se você é uma mãe, uma dona de casa, uma bióloga, uma psicóloga, uma advogada, uma bancária, você foi criado para empreender realizações extraordinárias no papel que você exerce. E Satanás não quer que você saiba disso. O que ele mais teme é que os filhos de Deus descubram finalmente quem eles nasceram para ser. Pessoas extraordinárias, com habilidades para realizar feitos notáveis, exercendo a autoridade que possuem por serem filhos de Deus, estabelecendo o céu na terra. E sabe por que ele não quer que você saiba disso? Porque quando você vive desse jeito, você torna o reino de Deus visível para todos. Sabe, eu fiquei pensando sobre isso. E aí a igreja primitiva, ela tinha que lidar com um probleminha que era bom, mas que trazia umas situações para eles assim, bem distintas. Distintas, né? Falei bem puxado no carioca. Distintas. As pessoas sempre achavam que eles eram deuses ou super-heróis. Eu trouxe alguns exemplos para você aqui, eles estão todos em Atos. Em Atos 10, do 25 ao 26, Cornélio se ajoelha diante de Pedro adorando. E Pedro tem que falar para ele, se levanta, porque eu sou homem igual a você. Paulo também, quando estava em Malta, ele estava recolhendo umas madeiras e aí saiu uma serpente venenosa do meio das madeiras. E tinha várias pessoas em volta e as pessoas ficaram esperando ele morrer. E aí, olha o que fala em Atos 28, 6. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ele ser Deus, porque ele não tinha morrido por conta daquela picada de cobra. Paulo também, uma vez, estava pegando em Listra, uma cidade, e aí tinha um homem paralítico ali no meio da multidão, escutando a palavra, e aí Paulo bate o olho naquele homem, vê que ele tinha fé para ser curado e ministra a cura. E aí ele é curado. Aquela multidão fica alvoroçada. Eles começam a chamar a Paulo de Hermes, um deus, a Barnabé, que estava junto, de Zeus, e aquelas pessoas queriam fazer sacrifícios para eles, achando que eram deus. E aí eles rasgam as vestes e começaram a gritar, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Nós apenas estamos trazendo as boas novas. Apenas. Esse é o nosso modo de viver. Quando nós vivemos no padrão de Deus, no nível que Ele nos chamou, nós mostramos o reino. E a razão pela qual, muitas das vezes, a gente não vive esse tipo de realidade
é porque, na verdade, a gente não conhece de fato quem Deus é e o que Ele faz. No começo do ano, a gente falou com os adolescentes lá em cima sobre provar e vede. E eu trouxe uma frase para eles de John Piper. John Piper tem um livro exatamente com esse nome, Provar e Vede. Vou ler algumas frases. Vamos lá ler. Se a igreja deve reafirmar o lugar legítimo de Deus na alma do homem e no centro de toda a vida, precisamos ter uma visão mais nítida do que Ele faz e do que Ele é. Uma das razões por que damos um testemunho mínimo sobre a realidade de quem Deus é que o nosso entendimento da realidade dele também é mínimo. Com isso, não reafirmaremos com ousadia e amabilidade o lugar legítimo de Deus de todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos conhecer quem Ele é e o plano que Ele tem para nós. Deus estabeleceu alvos para cada um de nós. Pastor Wellington também leu os Salmos 139, versículo 16. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste também para viver foram escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. A sua história foi escrita por um autor, em um livro, e esse autor é Deus. Foi escrito muito antes de você existir na barriga da sua mãe, até mesmo dela pensar em te ter. Lá estão todos os seus dias, todos os seus momentos. Deus projetou realizações para você nesse livro, estabeleceu alvos para você nesse livro. Efésios 2:10, na Bíblia Viva, diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida da parte de Jesus Cristo para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Foquem nesse verbo aí, realizássemos. Tem um trabalho ativo meu e seu de cooperar com Deus. Cabe a nós a responsabilidade de conhecer a palavra dEle. Salmos 40, do 7 ao 8. Na versão fácil de ler, eu amo esse versículo. Esse versículo está na minha parede e eu olho para ele todos os dias ao acordar, esses dois. Então eu disse, aqui estou eu, pronto para fazer o que está escrito sobre mim no livro. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Tenho a tua lei no meu coração. Sabe, todos os dias a gente tem que ter essa disposição de fazer o que está escrito sobre nós no livro. Ele estabeleceu alvos, mas cabe a nós descobrir, através da oração, da meditação da palavra, pelo Espírito, o que está registrado sobre as nossas vidas. E é pela graça que nós conseguimos cumprir o plano de Deus estabelecido para nós. Colossenses 1, 9 e 10 diz assim: na verdade eu cortei, né? Pedimos a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade, e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Conhecer a vontade de Deus para nossas vidas dá sempre a capacidade a gente de agradar a Ele. Ele estabeleceu alvos extraordinários para nós, mas cabe a nós conhecê-los e ter a disposição também de realizá-los. Ele conta com a nossa fé e a nossa cooperação. É por isso que a Bíblia fala em Coríntios 3:9, que nós somos cooperadores de Deus. Tem um trabalho ativo nosso. Toda a Escritura mostra que as nossas vidas foram planejadas por Deus. Jeremias 29:11 diz isso. Eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais, ou para te dar um futuro e uma esperança. Você não está esperando com páginas em branco no dia de amanhã. Elas já estão registradas, Deus já sabe o que vai fazer com você, mas cabe a você ter essa disposição. É no íntimo do nosso ser que a vida extraordinária começa. Romanos 12:2 diz isso: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É somente renovando a nossa mente que conseguimos elevar a nossa consciência ao nível no que Deus nos criou para ser. Tem uma frase de uma moça, não sei se vocês conhecem ela, eu amo muito ela. Não sei se vocês conhecem ela. É uma frase da Lud. Sem renovação da mente, a gente não vence. A Lud falou isso numa aula, eu anotei isso. Sabe, a palavra ela penetra profundamente nos nossos pensamentos e nos nossos desejos mais íntimos. Ela expõe quem realmente nós somos, e não aquilo que a gente deseja parecer para as outras pessoas. A palavra ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12 vai falar isso. A palavra é viva e eficaz.
Muitas pessoas acham que dá para viver uma vida extraordinária vivendo de aparências. E não dá para ser assim. Você precisa ser extraordinário em essência, para que esse padrão penetre em todas as áreas da sua vida. Sabe, uma das áreas que a gente mais consegue perceber o extraordinário, muitas vezes, é na área profissional. Você vê muitos caras que são muito bem-sucedidos no que fazem. Muitas vezes isso reflete no poder aquisitivo que eles têm, na recompensa que eles têm, no salário que eles ganham. Mas eles não conseguem tratar bem a pessoa que abre a porta para eles, ou a pessoa que manobra o carro deles, ou a pessoa que serve o café deles. A gente pode achar que o sucesso dele em uma área é ser extraordinário, mas não, porque ele não consegue ser constante em todas as áreas da vida dele. Ele não consegue ser extraordinário em todas as áreas da vida dele. Muitas pessoas também têm a ideia de que bajular o chefe também para conseguir alguma coisa. Mas, na verdade, o chefe confia mais quando ele vê você tratando o porteiro da mesma forma, os seus colegas de setor da mesma forma, o seu coordenador da mesma forma, porque ele confia em você, porque você é constante, você não muda por conta de situações ou pessoas que podem te favorecer ou não. Você é bom com todos. Não dá para viver uma vida extraordinária de aparência. Você pode enganar alguns por algum tempo, mas você não vai conseguir para sempre. Ou melhor, você vai ruir logo, logo, porque você não consegue ser constante em tudo. E você precisa ser sincero com você mesmo, você precisa avaliar qual é o modo que você está vivendo. Sabe, será que a essência do extraordinário de Deus permeia toda a sua vida? Ou esse sucesso que você está mostrando, está fingindo para pessoas, é igual um cenário de teatro? Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu, na escola, fiz muitas pecinhas de teatro, porque eu conseguia decorar os textos muito bem. Teve uma vez que eu decorei Menina Bonita do Laço de Fita inteirinho, sem olhar para o livro. E aí eu via, muitas vezes, as professoras fazendo os cenários. E, sabe, você vê uma casa ali desenhada, e aí uma criança tropeça sem querer, e aí aquela casa cai. Será que a sua vida está sendo assim? Sabe, você vê algo, as pessoas veem algo, parece bonito, mas não tem estrutura, não tem robustez naquilo dali. Se a palavra ela for ouvida e obedecida, ela nos protege desse engano, de vivermos com base nessa imagem que a gente tenta demonstrar para as pessoas que não é real. E, sabe, o engano ele é enganador. Pessoas que estão no engano, elas afirmam que elas estão certas a todo custo, quando, na verdade, elas estão muito erradas, elas não conseguem ver. Por isso que a palavra de Deus diz para que a gente não seja apenas ouvintes, mas praticantes, para que quando a gente se afaste do espelho, sabe, dessa convivência, aqui é muito fácil ser excelente, sabe, viver uma vida extraordinária. A gente está sempre olhando um para o outro e se lembrando disso. Mas e quando a gente se afasta, quando você vai daquela porta para fora, será que você consegue viver dessa mesma forma? Será que você está vivendo de verdade? Você está sendo sincero? A boa notícia é que não é tarde demais, a gente pode mudar. O nosso Deus hoje está nos chamando para fazer uma enorme diferença onde quer que a gente esteja, impactar gerações, famílias, pessoas. Sabe, a graça de Deus, a Bíblia fala sobre isso, ela pode ser multiplicada. Você atinge uma pessoa e aquela pessoa atinge mais 3, e um daqueles 3 atinge mais 5, e um daqueles 5 atinge 10. Ela pode ser multiplicada. Sabe, os discípulos de Deus fizeram isso, eles foram para a Ásia e eles conseguiram, com o tempo, fazer com que todos conhecessem o Evangelho na Ásia. Não tinha uma pessoa lá que não conhecesse, porque ela pode ser multiplicada. Deixa eu passar a frase para a gente não se perder. Você tem a capacidade de agradar a Deus, mas cabe a você utilizar esse poder e viver a partir dele. A gente tem esse poder de agradar a Deus. 2 Pedro 1:3 diz que tudo que é necessário para viver uma vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente. E esse poder que foi nos dado de maneira milagrosa, que nos capacita a agradar a Deus, é a graça. A graça ela deriva dessa palavra grega, charis, eu aprendi isso na Atos. Significa favor imerecido, aquilo que proporciona prazer, alegria, deleite, charme, beleza, condição espiritual daquele que é governado pelo poder divino. A graça é isso, gente. A graça ela não pode só ser acrescentada. Sabe, vou falar algumas citações para vocês, começam nas cartas para a igreja aqui na Bíblia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com vocês.
Ou ele nos dá mais e mais graça. E Pedro ainda eleva isso. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Sabe? É o favor de Deus e a capacitação dele sendo multiplicadas em nossas vidas. Não é só ser acrescido, você pode ganhar mais graça, mas pode ficar melhor, ela pode ser multiplicada dentro de você. Isso é maravilhoso. Sabe, a galera que pratica esportes, eles têm esse hábito, né, de conversar uns com os outros, se você faz em academias diferentes, né? Fala, poxa, quem que te treina? E aí, se o seu treinador for muito bom na área, você já ganha um pré-requisito com a galera muito alta, assim, poxa, fulano de tal acredita nele, treina ele, passa a capacidade dele para ele. Você pode falar a mesma coisa. Se alguém te perguntar como é que você faz isso, como é que você vive isso, você pode falar, quem me capacita é Jesus Cristo. Ele acredita em mim, ele passa a capacidade dele para mim. Você está no nível dele, no padrão dele. Sabe, a graça ela é super abundante. Ela vai além das nossas expectativas. Eu queria falar sobre muitas coisas sobre o que é a graça com vocês, mas a gente não vai ter tempo, eu quero falar sobre 2. A graça nos faz livre do pecado. Não tem como falar da graça e não falar disso. O pecado era o que nos afastava de Deus. E agora isso não existe mais, nós estamos com Ele, somos um com Ele. Podemos ter uma amizade com Ele, ouvir da boca dele as palavras dele, o Espírito dele está dentro de nós, que nos capacita para toda boa obra. Gente, isso é um presente. A gente não pode esquecer disso. Nunca, nunca, nunca. Sabe, eu cresci na igreja, então eu não tinha uma vida antes de fazer muitas coisas erradas, como as pessoas falam por aí, né? Eu ouço muitas histórias de pessoas que tinham uma vida diferente, entram para a igreja e são completamente transformadas. Eu vi isso muito na minha vida. Mas, sabe, quando eu cresci e eu tive a consciência da natureza que a gente tinha e para onde a gente foi elevado, aquilo mudou meu coração. Por mais que eu não vivesse, de fato, uma vida de fazer muitas coisas erradas, porque eu sempre conhecia Deus, mas quando eu tive essa consciência do que a gente estava fadado para viver longe de Deus a vida inteira. Você acredita? Como pode ser cruel isso, viver longe de Deus a vida inteira, gente? A vida inteira. Eu que sempre conheci Ele, imagina. Imagina você não ter o amor de falar para as pessoas isso. Não ter. Não querer viver uma vida que Ele escolheu. Ele é bom, sabe? Ele é bom. Aquilo que Ele deseja para nós é bom, é para nos dar vida. Para nos dar vida em abundância. E a gente precisa ter cuidado para se atentar ao que Ele diz. As palavras dele são de amor, sabe? Vamos ler Romanos 5, 19. Porque por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mas, assim, por meio da desobediência, a obediência de um só homem, muitos foram feitos justos. Esse homem é Jesus. Aleluia. Romanos 6, versículo 6. A gente começa lendo assim: pois a nossa velha natureza já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Sabemos, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, porque a morte não tem mais poder sobre Ele. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos a Cristo, devem se considerar vivos para Deus. Sabe, eu, como uma boa criança criada na igreja, eu já fui a muitos velórios, mesmo pequena. E o que mais me chamava a atenção era ver aquela pessoa ali, a pessoa estava ali. Eu via muitas pessoas beijando, abraçando, muitas pedindo perdão, gritando, mas aquela pessoa não podia reagir a nada. Ela não estava ali, porque o que faz a gente ser vivo, o que vivifica nosso corpo é nosso espírito. Ele não estava ali, sabe? É essa condição que Jesus nos fez para o pecado. A gente não pode mais reagir. A gente está morto para Ele. Você pode falar assim, Bianca, mas tem muitas vezes que eu sou tentada a fazer coisas que parece que eu estou bem viva para o pecado. Sabe, o amor de Deus, eu sempre falo isso com os adolescentes lá em cima, não é tóxico. Ele não nos obriga a nada. Ele nos libertou para que a gente tivesse poder de escolha,
para que você pudesse escolher o que Ele tem para você, porque você ama Ele, porque você considera as palavras dele como palavras de vida, palavras que vão te dar sucesso, que vão te dar o fim que você deseja, como a gente leu. E é por isso que muitas vezes a gente pode ter essa capacidade de voltar para certas coisas que a gente foi liberto, porque a gente tem liberdade de escolha. Sabe, a liberdade que Satanás fala para as pessoas aí fora não é a verdadeira liberdade. Se você dizer para qualquer um deles que tem as faculdades mentais bem assim, concentradas, foram muito trabalhadas em certos argumentos, o que acaba com eles, eles gritam na hora. Se você falar, vamos na igreja comigo? Ele não consegue. Isso é liberdade? Você ser preso por algo que você pensa? Você não é preso por o que você pensa. Você tem os pensamentos de Deus, a mente de Cristo. Você pode até ter vontade de fazer algo, mas você diz, não, isso não me controla. Eu vou fazer o que Deus tem para mim. Eu confio nele, eu amo ele, o que ele falou é bom para mim. Você é livre para fazer esse tipo de escolha. Gálatas 5:1 diz, permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Deus não te libertou para que você continuasse pecando, sem medir consequências. Ele te libertou para que você pudesse ser realmente liberto deles. Para que você pudesse andar em verdadeira santidade, como Jesus andou. É possível viver em santidade. Jesus nos justificou, ele nos salvou e deu a natureza dele. A natureza pecaminosa só conseguia escolher coisas que o diabo desejava. Quando você era refém dessa natureza, você não conseguia escolher nada que agradasse a Deus. Agora você consegue, porque ele te justificou. Mas no instante que você nasce de novo, a obra da santificação acontece. A obra da santificação, ela é você deixando o seu espírito recriado, de dentro para fora, abrir um caminho, transformando a sua maneira de se comportar. Santidade é pensar e falar como Ele, é subir até o nível de Deus. Nós temos a graça e Ele não espera menos de você agora, Ele espera muito mais de você. Porque agora você consegue, você tem a natureza dEle. Agora você consegue, você pode dizer isso, agora eu consigo. Agora eu consigo. Sabe, lá na Bíblia, tem a história da mulher que foi perdoada do adultério. Eu não gosto de falar que ela era mulher adúltera, ela foi liberta. Ela é definida pelo perdão dela. A mulher que foi perdoada do adultério. Jesus diz para ela, vá e não peques mais. As palavras de Jesus, elas carregavam o poder necessário para o cumprimento. Por isso que aquela mulher foi. Porque Jesus disse para mim, é possível que eu vá e que eu não peque mais. É possível, é possível. As palavras de Deus dão para a gente a capacidade de executar as instruções que nós recebemos. Lá em 2 Crônicas 32, eu gosto muito desse texto. Se você quiser anotar, você anota para você ler em casa. O rei Ezequias tem uma estratégia de guerra muito legal. O rei Senaqueribe estava coagindo ele, eles queriam atacar o reino. E aí Ezequias faz o seguinte, ele manda fechar o abastecimento de água da fronteira, o inimigo estava ali na fronteira, manda fechar a distribuição de alimentos e manda fechar as frestas que tinham no muro. Sabe, muitas vezes o inimigo ele fica nas nossas fronteiras, no nosso coração, nos nossos olhos, e você precisa deixar ele morrer de fome, de sede nesses locais. Você não pode ficar andando na borda da piscina, sabe? Sua mãe já te falou isso uma vez. Não brinca na beira da piscina, um momento você vai cair. Não fica ali. Fecha, corta tudo que possa alimentar ele, que possa deixar ele mais forte. Você tem esse poder, Deus te deu essa instrução. As palavras dele carregam um poder para executar a instrução que ele te deu. A gente pode assumir o domínio da nossa mente, da nossa carne, através do poder da graça e retreinar as nossas faculdades mentais, os nossos sentidos com a palavra de Deus. A nossa carne só responde àquilo que ela se alimenta. O domínio do pecado, ele foi cortado nas nossas vidas. Romanos 6,14 diz isso. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania, vocês estão vivendo na liberdade de Deus. Ele não pode mais ditar as regras da sua vida para tudo, para coisas
ruins que você fazia, ele não pode mais ditar sobre a sua condição física, sobre a sua saúde, sobre a sua mente. Ele não pode. Você não tem mais as consequências do pecado. Jesus levou. Você pode viver em saúde, você pode viver uma vida poderosa, você pode manifestar os frutos do Espírito. E sem abrir a boca, muitas vezes, já atingir pessoas com seu jeito de ser, com seu jeito de falar, com seu abraço. O pecado não dita mais as regras da sua vida. Vamos para o segundo ponto. A graça nos confere poder para irmos além da nossa capacidade natural. Acho que esse ponto era o que eu mais queria falar com vocês, sabe? Muitas pessoas falam da graça como se ela fosse a rapa do tacho. Ela está passando por uma situação difícil, aí fala, agora eu estou pela graça. Só a graça. Aquela pessoa é só a graça de Deus. Assim, você já não está com paciência mais para aquela pessoa, você não sabe mais o que fazer. Mas ela não é isso, ela não é esse miserê que as pessoas falam na fala delas. Ela não é essa coisa miserável, final, sabe, o limite. A graça não é andar na reserva, é andar com o tanque cheio. E melhor ainda, você descobrir que seu carro tem uma potência muito alta e você está com o tanque cheio. Você pode ir além. João 14, 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Sabe, todo aquele que foi trazido para a família de Deus, que se tornou um só com Ele, recebeu o seu espírito e a sua natureza. Não só para fazer as mesmas coisas que Jesus fez, mas também para superá-las. Ele te convidou para fazer isso, para superar aquilo que Ele fez. Sabe, eu estava conversando com a Gi, minha amiga, um dia desses, falando sobre... Eu converso tudo com a Gi sobre o que eu tenho que apresentar no trabalho, eu apresento tudo para ela. Ela já ouviu 1 milhão de vezes sobre o que eu faço. E eu estava conversando com ela sobre isso. Sabe, Jesus, ele não pode descobrir a cura de uma doença como eu posso, como cientista. Eu posso fazer isso agora. Eu posso fazer ainda mais do que ele podia fazer. Você pode atingir pessoas na sua área, se você é advogado, você pode atingir advogados. Você pode fazer além do que ele fez. A graça nos dá o poder para irmos além da nossa capacidade natural. É ela que nos coloca na esfera do extraordinário. 2 Coríntios 9, 8 diz isso. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. A graça que nos reveste de poder e nos dá completa e total suficiência para atender toda a necessidade que possamos ter, independente de qual seja ela. A gente sempre pode trazer a provisão do céu para a terra, através da graça, porque nós temos poder, total suficiência para trocar e reverter qualquer situação que esteja contrária à vontade de Deus para nós. Deus sempre deixa isso muito claro. Quando ele vai falar na oração do Pai Nosso, ele fala, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Quando o Espírito Santo veio habitar na humanidade, veio habitar dentro de nós, o reino e todo o seu poder se instalaram dentro de nós. O reino interior fala da natureza divina, que nos reveste de poder para vivermos uma vida santa e frutífera nesse tempo. Esse poder é evidente na vida de Jesus. Ele nos mostrou que dá para viver uma vida que não é presa nos desejos ardentes da carne, mas que é motivada pela justiça, movida pelo poder do Espírito Santo em amor, alegria e paz, abundando em perdão, em cura, restauração, conduzindo todos a uma vida mais elevada. Sabe, quem anda com você tem que ser motivado a viver de uma forma mais elevada, porque você é filho dele, você mostra o reino. Esse é o reino, não é só viver uma vida santa, isso também já é muito, isso também já é gracioso, mas também é trazer o estilo de vida do céu para esse mundo caído. Nos evangelhos a gente vê Jesus dando essa responsabilidade para os apóstolos. Ele chama eles e fala, Jesus deu autoridade para vocês expulsarem espíritos imundos, para curar toda sorte de doenças e enfermidades.
E ele fala, assim que vocês seguirem, digam que o reino está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, curem os leprosos. Sabe, de graça vocês receberam, de graça vocês também vão dar. Eles tinham que declarar um reino, isso era um pré-requisito do envio. Vocês têm que declarar o reino. A vontade de Deus tinha que ser feita na terra, assim como era no céu. Se houvesse uma situação na vida de uma pessoa que não fosse de acordo com o padrão do céu, ela deveria mudar. Sabe, as pessoas no céu, elas não são atormentadas por demônios. Isso não existe no céu. As pessoas no céu não têm lepra ou qualquer outro tipo de doença. As pessoas do céu não são enfermas. Elas não têm fome. E o poder que eles tinham era para mudar tudo o que era contrário ao céu na terra. Sabe, vocês conseguem ver isso? Esse poder está dentro de nós. Esse poder está dentro de nós para promover o avanço do reino nos corações e na vida das pessoas, exatamente como Jesus fazia. E tudo isso é por causa da graça. Essa graça não estava só sobre os apóstolos, gente. Isso também está sobre nós. Sabe? Por mais comum que você pense que seja, isso também está sobre você. Essa era a vontade de Deus para aquele tempo e continua sendo a vontade de Deus para agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não volta atrás em nenhuma das suas palavras. Quando a gente aceita Jesus, a gente se torna discípulo dele. A gente é convidado a viver uma vida ao lado dele, seguindo as instruções dele. Sabe, isso é muito bonito. Ele está te convidando, ele está te apresentando uma vida boa, muito boa. Viver isso é muito bom. E você precisa aceitar isso, cara. Isso é muito bom. Como é que você nega algo que é muito bom? É muita maluquice negar isso. Isso é muito bom. Sabe, Estevão é um exemplo disso. Estevão era um cristão simples. Ele ajudava na igreja com a distribuição de alimentos. Mas a Bíblia fala, sabe, ele operava em milagres, ele discutia também com a palavra, quando ele ia ao templo. Falavam que as pessoas que discutiam com ele não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Sabe, ele não dava para trás, sabe? Não, eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu não vou entrar nessa discussão. Sabe, porque ele sabia que ele podia fazer isso, ele tinha graça. Ele tinha o poder capacitador de Deus dentro dele, ele andava com Deus, ele conhecia ele. Ele podia falar, não, Deus não é isso, eu ando com ele, eu conheço ele. Sabe? Estevão, ele não se tornou um grande líder, não foi um ministro por muito tempo. Ele era um simples crente que completou a carreira dele de forma excelente, pela graça de Deus. Estevão, ele morreu apedrejado. E ele era comum, e ele morreu apedrejado. E quando as pessoas estavam apedrejando ele se ajoelhou, clamou em voz alta e ainda disse: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E com essas palavras ele morreu. Sabe, aquele homem que fazia coisas simples, que era um homem simples, ele foi capaz de ter graça para perdoar aqueles que estavam matando ele naquele exato momento. E ele foi capaz de fazer isso porque não existe falta de perdão no céu. E o reino estava dentro dele. Estevão ensinou, fez milagres impressionantes, andou no caráter de Jesus Cristo e promoveu o avanço do reino de Deus. Tudo pela graça de Deus. E ele era só um seguidor de Jesus. Ele viveu maravilhosamente bem. Uma vez que o reino está dentro de nós temos que promover o seu avanço, independente do que a gente faça. Sendo mãe, dona de casa, médicos, professores. A nossa ocupação não importa de verdade, porque ele comissiona a todos a promover o avanço do reino. Sabe, tendo tudo isso em mente, a gente pode perguntar, onde que está a falha? Porque muitas pessoas que têm Jesus, elas vivem exatamente da maneira como elas viviam antes de ter Jesus. Porque elas não acreditam nisso. Sabe, a palavra-chave é acesso. A gente só consegue acessar essas coisas pela fé. A gente precisa crer que ele realmente faz isso por nós. É preciso depositar fé nas palavras. Antes da gente continuar, eu queria te contar uma história, para você entender um pouquinho melhor. Em uma época, tinha um fazendeiro. Esse fazendeiro era muito rico e ele tinha algumas fazendas, uma do lado da outra.
Vamos colocar 4 fazendas. E, enfim, ele alugava aquelas fazendas porque ele não tinha tempo, ele era um homem muito ocupado. E ele alugou aquelas 4 fazendas, uma do lado da outra. Aquele terreno era muito seco, mas era perto de um rio. Então, quem alugava aquelas fazendas podia pegar a água do rio, fazer um sistema de irrigação para aquilo que eles plantassem, eles pudessem colher, ter um plantio bom, uma colheita boa. Ele fez isso. O primeiro campo tinha trigo, no outro soja, no outro cevada, no outro café. E aí ele foi, deu aquela distribuição, passou um tempo fora e voltou. Quando ele voltou, o único campo que tinha crescido era o de trigo, porque o fazendeiro que estava cuidando daquela fazenda fez uma tubulação do rio até a fazenda. Fez um sistema de irrigação e aí o trigo pôde crescer. A mesma coisa acontece com a gente. A gente, às vezes, só tem fé para dizer que a graça nos perdoa dos pecados. Mas, às vezes, a gente não consegue acreditar na bondade de Deus para as outras coisas. A gente não consegue acreditar que Ele pode nos capacitar para fazer uma faculdade, para voltar a estudar, para andar em cura, para andar em saúde, para ser bom no seu trabalho, sabe? Deus deseja que a gente seja bom naquilo que a gente faz. Que você seja o melhor mesmo. Porque você se dedica, faz a sua parte, mas porque você tem Ele dentro de você. Ele te dá instruções. Eu falei uma vez isso com os adolescentes, teve uma vez no meu trabalho que eu estava fazendo um processo errado. E eu não sabia mais o que fazer. E eu falei, Espírito Santo, eu não posso continuar fazendo errado, estou perdendo meu material. E aí ele conversou comigo, eu lembro, eu estava no fundo do laboratório, eu olhei para o corredor, estava lá a máquina que eu uso. Aí ele falou comigo, tá vendo aquela maçaneta, né? Onde a gente coloca a mão para rodar, tá vendo aquilo dali? Se você rodar um pouquinho mais devagar, rodar aquela outra, ao mesmo tempo, você não acha que vai dar certo? Eu falei, poxa, eu acho que dá certo. Aí eu fui lá na máquina e fiz exatamente o que ele tinha me pedido. E eu consegui. Eu não só consegui, como as pessoas que têm que lidar com aquele material me procuram para saber como é que eu consigo fazer. Porque eu acreditei que Ele pode me capacitar. Sabe, Ele criou todas as coisas, gente. Ele pode te dar conselhos sobre tudo. Ele é Deus. E aí é isso que muitas vezes a gente faz, ó. A gente pega o rio da graça e só liga a fé em uma dessas coisas. Você só acredita que Ele te deu a graça e Ele te perdoou, mas, poxa, você vai viver o resto da sua vida sem a capacitação dEle para todas as outras coisas. E vai viver assim. Você vai ser salvo, mas você vai ter vivido uma vida que não foi a vida que Ele planejou para você. Não era o que estava escrito no livro sobre você. Se a gente permitir que a palavra de Deus transforme a maneira como vemos a nós mesmos, e realmente a gente acreditar isso no nosso coração, então a gente vai começar a viver como realeza, do jeito que a gente é, na esfera do extraordinário. Deus, Ele recria todas as percepções que a gente tem sobre a gente mesmo. Sabe, que existem lá no âmago do nosso ser. Todas as palavras contrárias que um dia você recebeu na vida, que você não era capaz, que você não era amado, que você não podia ser respeitado, Ele transforma tudo. A palavra de Deus diz, vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Ele também nos fala, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino. Também fala para nós, o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é herdeiro do Rei do Universo. Você é membro da família real. Você foi separado como classe governante de filhos e filhas de Deus. A gente precisa saber disso e crer de todo o nosso coração, porque só assim a gente vai ter acesso ao poder da natureza divina e glorificar o nosso Pai que está no céu. Tudo se resume a crermos de verdade, na verdade, na palavra.
Se não crermos, a gente não vai ter acesso às provisões surpreendentes que estão disponíveis para nós. O ser mais criativo, inovador, poderoso e sábio do universo agora está unido a nós. Sabe, se você é um professor, você deve surgir com as formas mais criativas de ensinar. E os outros professores têm que ficar surpreendidos com a forma como você ensina. Se você é um designer, suas ideias criativas elas devem ser as mais avançadas. De ponta, você tem que ser o líder na sua área. Se você é um homem ou uma mulher de negócios, um empreendedor, você tem que surgir com as ideias interventivas e estratégicas do mercado, que estão muito mais à frente do que as pessoas estão pensando por aí. Você deve ver o que é lucrativo e o que não é. Você sabe quando comprar e quando vender. E os outros homens de negócio também vão ficar quebrando cabeça, tentando entender por que você é tão bem-sucedido naquilo que você faz. Se você é mãe ou dona de casa, você tem que ser a mais compassiva, a mais sábia. Sabe, as outras mães vão pedir para você orar pelos filhos dela. Você vai impor a mão sobre eles vão ser curados, eles vão se recuperar. Como pessoas que reinam em vida, essencialmente, nós vamos atender as necessidades das pessoas através do poder enormemente grande que está dentro de nós. É essa vitória que vence o mundo, que faz com que a gente reine em vida, é a nossa fé. Aleluia, é a nossa fé. Esse fato deve ser real tanto quanto o chão que a gente pisa agora. A gente realmente tem que entrar na forma como Deus pensa. Nós somos exatamente como Ele nos vê. A gente não vive mais pela nossa própria capacidade, mas com a certeza de que o Espírito de Deus habita dentro de nós. A gente crê isso com toda a nossa força, do fundo do nosso ser. Nós estamos revestidos do novo homem. Não importa as circunstâncias do mundo, os amigos bem intencionados que a gente tem, ou o que as pessoas que não têm a Cristo nos dizem. Você sabe, sem dúvidas, que agora você é uma pessoa extraordinária e que Deus está sendo glorificado através da sua vida. Sabe, uma vez eu tive uma experiência quando eu era adolescente. Eu estava sendo perseguida na minha escola, uma escola nova, grande, que eles faziam tudo de errado que era possível, que vocês podiam imaginar. Que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu estava sendo perseguida porque eu era cristã. E eu dizia muito naturalmente, falando, sabe, era uma escola integral, a gente passava o dia todo lá. E eu falava naturalmente, poxa, ontem eu cheguei em casa muito cansada, eu estou me habituando ainda. Então agora eu estou vindo no ônibus escutando a Bíblia, que é o tempo que dá. Isso era suficiente para me deixarem sozinha, para falarem de mim na internet. Naquela época isso estava acontecendo. E aí eu tive a decisão de me batizar. Eu estava nessa escola. E eu ia me batizar no domingo. E na sexta-feira eu fui atropelada. Eu não entendi. Estava difícil ser perseguida, ficar sozinha na escola. Estava muito difícil. Mas quando aconteceu no momento, sabe, todo mundo diz que parece uma vida, mas é rápido. E realmente parece uma vida. Muita coisa acontece naquele tempo. Eu lembro que quando eu bati no chão, eu gritei Jesus muito alto, mas eu não gritei com a minha voz, eu gritei com o meu espírito. Eu sabia, era tão alto como vocês conseguem me escutar agora. Eu gritei, Jesus! E eu senti Satanás fugindo tão rápido, tão rápido, tão rápido. E eu sentia a distância que ele ganhava de mim. Cada vez mais longe, porque eu declarei o nome de Jesus. Sabe, eu não quebrei nada naquele dia. Nada, inteirinha. Original de fábrica. Eu não quebrei nada. Mas sabe, naquela correria de ligar para o pai, avisar que tinha se machucado na escola, eu fiquei ali sentada na calçada e eu tive uma experiência com Deus que eu jamais vou esquecer. Eu fui transportada para outro lugar e eu estava na frente de Jesus. Eu não conseguia ver o rosto dele porque ela era muito claro, era muita luz. E ele era lindo, gente. E ele me olhava sorrindo, eu sentia que ele estava sentindo orgulho de mim. Ele me deixava saber isso. E eu só conseguia chorar. E eu vivo a minha vida inteira para ver de novo aqueles olhos. Orgulhosos, porque eu estou vivendo uma vida que agrada a Ele.
A vida que Ele reservou para mim, cada uma das promessas que Ele fez para nós realizadas, porque a gente escolheu seguir o que Ele tem para nós, ouvir as palavras dEle, considerar as palavras dEle. Sabe, vocês tinham que ver, tão lindo, ver Jesus satisfeito em nós. Eu queria que todo mundo tivesse essa experiência. Vocês não sabem como Ele fica quando Ele se sente satisfeito conosco. É muito lindo, eu nunca vi uma coisa mais linda em toda a minha vida. É muito bom quando a gente vive, sabe? Quando a gente responde ao amor dEle, essa é a vida. Nós respondemos ao amor dEle. É um relacionamento, gente. É um relacionamento. É uma vida que agrada a Ele. Viver na capacidade da graça, através da fé, motivado pela compaixão e pelo amor sincero. Vale muito aos olhos de Deus. Vale demais. Vale demais, a gente precisa crer nisso. Deus está te chamando hoje para acreditar. Acreditar que Ele tem tudo isso para você. Ele não te chamou para uma vida miserável. Ele te chamou para reinar em vida. Não importa o quão difícil que pareça. Não importa o quanto tempo que você está tentando e tentando. Vai acontecer. Vai acontecer. Obrigada. Vai acontecer. Ele tem uma vida abundante para você. Ele quer que você tenha sucesso, sim. Não foi para uma vida miserável que Ele te chamou. Foi para reinar em vida. Ele tem vida abundante para você. Não importa se ninguém na sua casa conseguiu, você vai conseguir. Você vai ser o primeiro a conseguir. Ele tem planos de paz para você. Pensamentos de paz para te dar um futuro e uma esperança. Aleluia. Você vale muito, isso vale muito aos olhos de Deus. E que você possa ser uma dessas pessoas extraordinárias. Onde quer que você esteja, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Você precisa hoje levantar e resplandecer e revelar o império e o glorioso reino de Deus.